Com a psicóloga Virgínia Suassuna. Boa tarde, Virgínia. Boa tarde, Ruth. Parece que esses problemas começam muito cedo, não é mesmo? Muito cedo. Inclusive na amamentação, né? Já começam a aparecer os primeiros problemas com a alimentação. Na amamentação. Porque, de repente, é fundamental que a mãe tenha essa disponibilidade para estar oferecendo o seio materno para a criança. Não é só o arroz e feijão quando ela for um pouquinho mais velha, né? Então, através da amamentação, a criança começa a ter os primeiros prazeres ligados à alimentação. Agora, é importante que você saiba uma coisa, além do leite, né, que de repente você está oferecendo para o seu filho, você está oferecendo uma coisa fundamental, que é o contato, que é o carinho, que é o afeto. E a criancinha olhando para você, ela vai começar a descobrir, né, a primeira linguagem emocional. Ela vai descobrir que ela te dá prazer também. Mas eu quero dar uma dica para essas mães que, infelizmente, em função da natureza, né, que não as privilegiou, de alguma maneira não pode amamentar. Não fiquem preocupadas. Segurem o seu filho exatamente como se você fosse amamentá-lo com o seio e ofereça a ele uma mamadeira com o bico mais fininho possível. Por quê? Porque a sucção, a pressão que a criancinha tem que fazer para, de alguma maneira, ingerir o alimento é fundamental para o processo de desenvolvimento também. Então, caso você não possa oferecer o leite materno, o contato materno, sem dúvida, você pode e deve oferecer. Virgínia, parece que esses problemas e inseguranças dos pais aparecem logo que o bebê nasce. De repente, a criança que foi tão esperada traz uma situação nova. E aí surge a dúvida: como educar corretamente? Ter um filho é uma das maiores dádivas da vida. Pelo menos é o que garantem os pais. E com tanta alegria, tudo que envolve o filho acaba ficando lindo. Afinal, foram 9 meses de espera para que eles viessem ao mundo e outros tantos para que eles pudessem sair correndo e se divertindo. Mas juntamente com a satisfação e a alegria de se ter um filho, vem também as dificuldades de se criar e lidar com as crianças. Principalmente com problemas como as birras, os medos e os tradicionais xixis na cama. Segundo o pediatra Maurício Cardoso, todos estes problemas são normais durante a infância. Para ele, na verdade, isso não são problemas, mas sim desvios de conduta. E praticamente todos têm uma causa emocional. Por isso, o melhor que os pais devem fazer é conversar sempre com os filhos. A criança está no mundo do aprendizado. Então, o que ela vai derivar aquilo que ela escuta, aquilo que ela vê. Então, eu acho que o pai, a primeira coisa que o pai tem que fazer é um diálogo muito franco com a criança em qualquer situação de conflito, até que viva dentro da própria casa. Certo? Então, se o pai está enfrentando uma separação, está enfrentando um problema financeiro, está enfrentando um problema de doença e que isso deriva em cima da criança, o pai tem que sentar com a criança e explicar. Muitas dúvidas e você então pode participar do Jornal do Almoço pelo telefone 255-8282. Ligue e faça a sua pergunta para a psicóloga Virgínia Suassuna. Virgínia, mas dentro desse processo de alimentação, muitas vezes os pais acabam entrando num certo conflito quando eles querem que o filho alimente-se de alguma coisa que os pais querem e o filho não quer aquilo que o pai quer. Como é que entra num acordo? É interessante porque, às vezes, o pai ou a mãe, eles querem estar dentro do filho e se esquecem que também já foram crianças e que, muitas vezes, não quiseram se alimentar exatamente daquilo que os pais gostariam que ele se alimentasse. O importante, como o pediatra colocou, é conversar muito com o filho e, de repente, verificar aquilo que ele está tendo necessidade no momento. Agora, é fundamental, Anderson, que a gente não substitua a alimentação da criança. Então, de repente, ela não quer estar comendo, já estamos falando de uma criancinha um pouquinho maior, né? A papinha. Não introduza um chocolate no lugar da papinha. Não quer a papinha? Vai ficar sem a papinha, espere o outro horário de alimentação e tente aí sim dar uma mamadeira. O problema é que a ansiedade dos pais faz com que eles mudem a alimentação e, ao invés de oferecerem uma alimentação nutritiva, acabam interferindo no processo e até gerando crianças gordinhas. Você acha que os pais podem contribuir para a criação dessas crianças obesas? Ah, sem dúvida. É muito frequente a gente observar assim: a criança chorou. Qual é a primeira tendência que você tem a fazer? Colocar o seu peito na boca do filho. O que você está ensinando para ele neste momento? Você está ensinando que todas as vezes que ele estiver ansioso, nervoso ou chorão, é só ele colocar alguma coisa na boca que aquele alívio, de alguma maneira, vai ser reduzido. Então, nesse momento, você está ensinando seu filho a ser uma criança obesa. Ou, de um outro lado, a criança olhando para você percebe que você tem o maior prazer que ela coma, e que coma, e que coma. Então, se ela for percebendo que isso lhe dá prazer, ela vai querer satisfazer as suas expectativas. E aí ela vai se tornando, sem querer, uma criança obesa.
Virgínia, a repórter Miriam Tomé está neste momento no Terminal Cruzeiro do Sul e participa desta conversa com a gente. Boa tarde, Miriam. Boa tarde, Ruth. A gente que é mãe sabe que é muito raro encontrar pais que não tenham enfrentado pelo menos uma vez um desses problemas. Birras, falta de apetite para frutas e legumes e, é claro, aquela canseira que é fazer eles deixarem as fraldas. E, é claro, aquelas manhinhas também. A gente tem um exemplo aqui, o Everton tem apenas 8 meses, já é bem manhosinho. Quem vai contar essa história pra gente é a avó dele, que a mãe não quer falar, não. Como é que é essa história? Ele é bem manhoso? Ah, ele é manhoso, ele não quer mais dormir sozinho no berço. À noite sempre passa para a mãe, não consegue, se não deixar ele junto com ela, ele não deixa ela sossegar à noite. E dá birrinha, quer morder, unhar, certo? Então a gente fica com medo também de deixar ele andar assim muito na casa, porque a casa é pequena. E fica mais no berço e pouca coisa, a gente tem medo dele machucar. Até queria perguntar à doutora se isso não vai atrapalhar no desenvolvimento para andar. Mas a gente tem medo, porque eu acho que é pior, a gente tem medo que ele machuque. Então eu queria perguntar à doutora. Também como tratar com essa birrinha, né? Ah, essas birrinhas deles, né? Tá aí, doutora Virgínia, a pergunta. Vamos ver a resposta, né? Virgínia, sobre a birrinha a gente fala daqui a pouco, em relação a outro aspecto da pergunta. É interessante que você disse que a criança não quer mais dormir sozinho. Tá errado colocar a criança para dormir junto com os pais assim que ela nasce. Então, é muito difícil você desacostumar uma criança àquilo, principalmente quando aquele costume é muito gostoso, né? No que se refere ao que você colocou, a dormir no quarto dos pais. Então, está errado você colocar a criança inicialmente para dormir junto com os pais. Tirar, né, depois é muito mais difícil. Agora, se você está pegando essa criança e colocando no berço, você está atrapalhando o desenvolvimento psicomotor da criança. A criança precisa andar. Primeiro ela conhece o mundo através da boca, depois ela conhece o mundo através dos movimentos. Então, essa dificuldade pode interferir até na escrita da criança. Ela diz que tem medo porque a casa é pequena, como é que concilia isso? Olha, menor que a casa é o berço do bebê, né? Então, eu acho que vale a pena, por menor que seja o espaço, é sempre maior do que o próprio berço. Então, é fundamental, porque são esses movimentos corporais que vão facilitar até no movimento da escrita, né? E enquanto a Ruth colocou a birra, a gente vai estar falando daqui a pouquinho. Nós vamos fazer agora. O nosso assunto hoje é como educar filhos e vencer os problemas da infância sem traumas. E a gente confere agora as principais dificuldades dos baixinhos. Com a palavra, as crianças. Às vezes eu não gosto de comer, não. Por quê? É ruim. Você dá muita birra? Não. Por enquanto eu dou. De vez em quando você dá? E aí, o que seu pai e sua mãe fazem com você? Bater. Você tem medo de alguma coisa? Só à noite, quando eu tô com medo de dormir. Tá com medo de comer. E aí, o que seu pai e sua mãe fazem? O que seu pai e sua mãe fazem quando você fala que tá com medo? Eu durmo com eles. Matheus, você tem medo de alguma coisa? Tenho. Do quê? De tarado. Você faz xixi na cama? Tati. Faz? Tati. Virgínia, a questão do medo é muito frequente mesmo nas crianças? É muito frequente o medo de escuro, principalmente, né? Porque, na realidade, quando a gente desliga a luz, vamos pensar até a gente como adulto, né? E, de repente, o escuro aparece, dá uma sensação de abandono, de rejeição e, muitas vezes, de insegurança também. Principalmente crianças criadas em lares que, geralmente, existe um desajuste familiar. E a criança fica com medo do escuro porque ela também fica com medo do claro. Porque, às vezes, ela tem medo de que, ao amanhecer o dia, o papai e a mamãe podem não estar junto. Então, nesse escuro moram as fantasias, moram os fantasmas e um pouquinho da realidade da criança de cada dia, que às vezes não é tão satisfatória assim. E o pai colocar o filho na cama é a solução? Não é a solução. A solução seria você se dirigir ao quarto do seu filho, porque nesse momento você está, entre aspas, diminuindo um pouquinho o medo, mas fazendo com que ele assuma o próprio espaço físico. Ele tem que aprender a conviver na sua cama, no seu berço, no seu quarto. Então, o ideal seria que você se deslocasse e, de alguma maneira, fosse mostrando para ele que ele pode estar confiando que o dia vai amanhecer e de que, de repente, no mínimo, amado ele é por você. Virgínia, o medo é uma presença muito frequente na criança, não só o medo do escuro, medo de animais, medo de situações novas. Como é que você ajuda uma criança a superar esses medos? Olha, Ruth, ele é frequente porque às vezes a mãe utiliza, e o pai também, o medo como forma de educação. Olha, se você
como forma de educar, né? Mal sabendo que está deseducando. De repente, olha, se você for na esquina, o cachorro vai te pegar. Se você fizer isso, eu vou te colocar de castigo na cama. E às vezes a cama sugere o quarto, que sugere o escuro. Então, como é que você deve fazer? A fazer com que a criança fique dessensibilizada. O que é isso? Devagarzinho, você vai aproximando a criança daquele estímulo que lhe causa medo. E todas as vezes que, diante daquela situação que até então causava medo, a criança conseguir dar um passinho além e superar aquela situação, é fundamental que você elogie, que você reforce, para de alguma maneira ela perceber que ela está crescendo. Bom, a gente agora volta a falar com a repórter Miriam Tomé, que está no Terminal Cruzeiro do Sul. Olha, Ruth, essa pequenininha aqui que está aparecendo na tela é a Morgana. E ela deu uma verdadeira canseira na mãe dela para tirar fraldas, para deixar de fazer xixi e cocô em fralda descartável. Outro detalhe, tem medo demais do escuro. A mãe tem que ficar sempre com ela para dormir. E agora ela quer saber como fazer, né, para resolver isso aí de forma mais fácil. Já que ela tem um menininho aqui, ó, que vai fazer 1 ano, né, para ver se com ele vai ser mais fácil. Pode fazer a pergunta, a doutora Virgínia está te escutando. Eu gostaria de saber o que eu devo fazer, assim, para ela, né, aliviar o medo do escuro, poder dormir sozinha. E o que eu devo fazer com o Muriel, que já que a Morgana me deu tanto trabalho para poder tirar a fralda dela. Eu gostaria de saber o que eu devo fazer. Em relação ao medo, eu já acabei de falar, né? É importante que você fique mais com ela, dê atenção, dê carinho, vá ao quartinho dela. E em relação ao Muriel, tomara que você não tenha acostumado a dormir juntinho com você. Agora, em relação ao treino do xixi, em relação ao treino do cocô, não fique tão ansiosa. Nós é que passamos uma ansiedade muito grande para os nossos filhos e aí eles descobrem que parece que controlar o xixi e controlar o cocô é uma coisa tão difícil, né? Eu acho que a natureza, de alguma maneira, vai favorecendo esse processo de amadurecimento da criança. Não se angustie tanto, deixa a criança de cuequinha, de calcinha, não precisa também colocar tanta fralda, né? Principalmente Goiânia, que é uma cidade muito quente. Então, vá lidando com isso da maneira mais natural possível. E uma dica que eu me lembrei agora, não compare o desenvolvimento do seu filho com o desenvolvimento do filho da vizinha, porque de repente ele já conseguiu controlar e o seu não, e isso vai lhe gerando ansiedade, vai gerando problemas para o seu próprio filho. E, por favor, não coloque sempre o peito na boca dele achando que é sempre isso que ele quer. Vamos continuar nas birras então. A Enói do Parque Atendeu diz que o filho dá birras na hora do banho, na hora de comer. Ele tem 3 anos e ela já está desesperada. A Dênia, que tem um filho de 9 meses, que o neném também dá birras terríveis, sem lágrimas, mas com gritos e sapateados. Será que, por ser filho único, tem esse problema, né? E o comportamento ser desse jeito? Não necessariamente porque o filho é único, não. Às vezes é uma inabilidade da nossa parte de estarmos lidando com a birra, né? O que acontece com a birra é que às vezes você diz sim para uma criança e na mesma situação, no outro dia, você diz não. Então você começa a dar espaço para a criança manipular você. Então é a nossa inconstância educacional, é a falta da gente colocar limites que de alguma maneira leva a criança da birra. Às vezes você cede e às vezes você castiga. Então é importante que você tenha uma atitude só diante da birra. E aí vai uma dica muito importante. Quando a criança estiver sapateando, deixa a birra chegar até o fim, porque aí ele vai se cansar e vai perceber que não venceu você. O que acontece é que você não suporta mais, como essa mãe colocou, e aí no meio da birra você cede. Você cedendo no meio da birra, ele vai aprendendo o quê? Que com a birra ele consegue manipular você. Virgínia, a Mara do Goiânia 12 tem uma filha só e ela está ficando muito manhosa e só convivendo no meio de adultos. O que ela pode fazer? Acho importante você colocar essa criança para conviver com outras crianças, porque uma outra criança também é capaz de colocar limite para sua filha. Às vezes aquele não que a gente não consegue falar, né? Aquele tapinha que a gente não consegue dar porque a gente tem dó da criança, vem uma amiguinha e dá o tapa e fala não, e nisso ela vai aprendendo a arte da socialização. Quando acontece a birra num local público, é sempre um fator de constrangimento para os pais. Esta é a receita também? Deixar que a criança dê birra até ficar cansada? Exatamente. A criança sabe, né, que num local público, vamos supor, no supermercado, quando chega uma visita, a mãe fica constrangida. Então, o que ela faz? Ela começa a dar birra exatamente nesse momento. Não se envergonhe, né, porque na medida em que você está se envergonhando do seu filho, você está deseducando o seu filho. E, de repente, está passando por ali uma pessoa que você nunca mais vai verificar e nunca mais vai encontrar. Então, deixa a birra chegar até o fim. Não ceda. A gente agora volta a falar com a repórter Miriam Tomé. Miriam. Olha, Ruth, tem um exemplo aqui também interessante. Aí o problema é travessura. O Conrado tem 7 anos de idade. Ele diz que é muito custoso, apronta a maior baderna e apanha muito do pai e da mãe. E quer fazer uma pergunta para a doutora Virgínia. Vai lá, Conrado, o que é que você quer saber? Doutora, como é que eu faço para me apanhar bem menos a minha mãe? Fazer menos travessura também. Fazer menos travessura também. E também eu tenho muito medo de água. Como é que eu faço pra me
Perder o medo. É interessante, para apanhar menos, de repente é fazer menos travessuras também, né? Ou então fazer aquelas travessuras que não tenham consequências maléficas nem para você, né? E nem para sua família. Agora, como perder o medo de água? Todo medo, para a gente perder, a gente tem que se aproximar devagarzinho do medo. Então, você pode colocar a mãozinha na água um dia, um pezinho na água, metade do corpinho outro dia na água. Então, se você for devagarzinho se aproximando do medo, você é capaz de vencê-lo. Agora, é claro que não é de uma hora para outra que você vai cair dentro de uma piscina ou de um tanque, né? Virginia, então, mas devagarzinho... tem que tomar banho todo dia, né? Tem que tomar banho todo dia, Pelo né? menos isso, né, Pelo Virginia? menos isso. A Cíntia do Jardim Europa quer saber como é que se tira o bico de uma criança. É devagar, Cíntia, porque quando ela está sugando, né, ela está tendo outros prazeres que vão fazer parte do desenvolvimento da personalidade da criança. Então, é devagarzinho, assim como a gente tira o peito materno, que não deixa de ser um bico também, de uma maneira bem gradual. Não é assim, por exemplo, a partir de amanhã você não vai mais chupar o bico. Devagarzinho você vai negociando com a criança outros substitutos, porque senão ela vai fixar numa fase que a gente chama de fase oral. E essa criança, de repente, vai ser uma criança que pode vir a desenvolver atividades como vir a beber, vir a fumar demais, atividades que vão exigir uma satisfação dessa região, já que ela não foi satisfeita na época certa. A gente tem muita pergunta aqui, Virginia, vamos tentar responder um pouco mais. Em relação à alimentação agora, a Regina da cidade Jardim tem um filho de 1 ano e meio que levanta de madrugada para mamar. A Mônica do Conjunto Monte Carlos diz que o filho tem 1 ano e meio, não come nenhuma comida de sal. E a Francisca do setor sudoeste, que tem um filho de 11 anos que não quer comer, ela quer saber se pode forçar a comer. São todas perguntas referentes à alimentação. Como é que tratar isso? Olha, eu acho importante a comida de sal, sim. Você pode ir associando a comida de sal com uma atitude de reforço. Então, por exemplo, você pode negociar. A gente tem que estar negociando com a criança. Olha, se você não comer essa comida de sal, eu não te dou esse Danone, por exemplo, ou eu não te dou até esse chocolate ou essa balinha que você gosta. Né? O problema é que a mãe fica muito ansiosa, fica com medo da criança ficar magrinha, porque tem aí um aspecto que acha que criança saudável é criança gorda, isso é falso. Então, começa na ansiedade a oferecer só doce. Então, intercale para a criança ganhar um doce ou ganhar uma saída ou ir a um shopping, ela tem que, de alguma maneira, te dar em troca aquilo que você precisa e aquilo que é necessário para ela, que é a alimentação. Virginia, sua participação sempre gera uma série de perguntas de telespectadores e nem sempre a gente consegue responder a todas. A gente agradece a participação do pessoal que está em casa e principalmente a sua participação aqui com a gente. Muito obrigada. Boa tarde.